Fala galera, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Finalmente estamos aqui com um vídeo que foi muito esperado, que é analisando as notas para entrar na ESCS e tudo mais. Ainda não tinha nenhum vídeo desse no YouTube, então espero que vocês gostem bastante. Já deixem o like de vocês, se inscrevam no canal. Eu sei que assim, essa semana pré-SISU é uma coisa que deixa a nossa cabeça meio assim, né? As notas estão para sair, mas eu tô aqui para ajudar vocês a terem uma noção básica de qual nota vocês têm que tirar. Começando a apresentar aqui esse documento para vocês, que é a cartilha da minha turma, que ela fez com muito amor, gente. Eu não participei da cartilha, mas as pessoas que participaram fizeram essa cartilha aqui com todo amor e carinho. Quem tiver curiosidade para ver as outras notas, ter acesso a ela e tudo mais, vocês podem entrar no Instagram do Desempenhos Med ou então no meu, tudo bem? Que vai ter o link lá e vocês vão ter acesso a essa cartilha. Tem várias coisas, tem informações sobre nossa turma, para você que é de fora de Brasília, o que você pode fazer em Brasília, custo de vida, auxílios que a ESCS oferece, explicação sobre a ESCS, sobre as ligas. É um documento, assim, muito rico. E ele foi feito com os dados dos alunos, tá, gente? Tipo assim, não é nada oficial, mas eles fizeram com todo carinho, com todo amor. Então, a galera botou os dados aqui e eles compilaram. Então, bora lá, gente. Vou começar analisando aqui a ampla concorrência, que são 48 vagas, tudo bem? A gente vai analisar, para efeitos didáticos, o primeiro colocado e o último, porque vocês podem ver que são muitas pessoas. Então, vou analisar a pessoa que tirou a nota maior e o corte, e a gente também vai ter informação aqui da lista de espera, tudo bem? Então, bora lá, gente. Começando aqui pelo primeiro colocado, que acertou 43 em linguagens, ficando com essa nota de 729. 43 em humanas e ficou com 758,1. A TRI não foi tão legal, porque vocês podem ver aqui que o segundo colocado fez 43, mas ficou com 795,7, né? Então, olha aí a diferença de um para o outro. 42 acertos em naturezas, com essa nota aqui de 815,1. E a pessoa fechou matemática, né? 45 acertos, dando essa nota de 961,9 e tirou mais de 900 na redação, né? Total de 173 acertos, uma média simples de 832,82 e a média da ESCS, gente, 825,22. Uma coisa que eu quero falar para vocês é que é super normal a sua nota, né, na média ponderada, acabar diminuindo por conta dos pesos que a ESCS dá. Então, assim, por exemplo, linguagens e naturezas tem peso 4. Então, se você não for tão bem, mesmo que você tenha ido bem nas outras áreas, a sua nota ela vai acabar diminuindo e isso é normal, tudo bem? Agora, a gente vai aqui para o último colocado, na chamada regular. Importante. Não lembro se eu falei para vocês, que eu estava analisando isso. Essa pessoa fez, né, 38 acertos em linguagens, ficando com essa nota de 653,6. 40 acertos em humanas, ficando com 751. 40 acertos em naturezas, ficando com 780,5. E 42 em matemática, ficando com 916,6. Tirou 920 na redação, fez o total de 160 acertos. Ficou com essa nota aqui, da média simples, 804,34. E na média ponderada, 788,55. Vamos seguir aqui, gente, então, para a lista de espera. Uma coisa muito importante vocês saberem sobre a ESCS é que a lista, ela roda bastante. Então, assim, se você não entrou na primeira chamada do SISU, tenha esperança, porque essa lista roda demais. Vocês vão ver aqui que a gente teve 5 listas de espera, tá vendo? Ó, aqui foi a primeira, segunda, terceira, quarta e quinta. Então, a gente teve 5 chamadas, tá? Não percam a esperança. Vou analisar aqui também o primeiro e o último da primeira lista de espera, tudo bem? Bom, o primeiro fez 39 acertos em linguagens, ficando com 683,5, 39 em humanas, ficando com 691, 38 em naturezas, ficando com 761,7, 44 em matemática, ficando com 941,4, tirou 920 na redação e fez o total de 160 acertos, ficando com a média simples de 799,52 e a média na ESCS ficou 788,47. Como eu falei para vocês, tem isso, né, que a nota ela acaba caindo. Vou analisar aqui, gente, o último colocado da primeira lista de espera
mas só pra gente ter um norte mesmo e depois já vou pular pro da quinta, senão esse vídeo vai ficar muito grande. Bora lá. O 11º colocado da primeira lista de espera fez 40 acertos em linguagens e tirou 687,9, 41 em humanas e tirou 719,1, 39 em naturezas, ficando com 741,1, 42 em matemática, ficando com 910,9. Então, vocês veem que a galera tá indo super bem em matemática, né? Redação 940, notão também, gente, 162 acertos e ficou com a média simples de 799,8 e a média ponderada de 784,46, tá bom? Então, a gente vai aqui para a última pessoa que entrou na ampla concorrência, na quinta chamada, tá? Fez 39 acertos em linguagens, tirou 645,6, 39 em humanas, ficando com 704,3, 42 em naturezas, ficando com 818,2. Então, vocês veem, né, gente? Essa alta quantidade de acertos em natureza, levando em conta que a ESCS tem peso 4, foi muito provavelmente o que fez essa pessoa entrar, apesar das outras notas estarem boas, né? Como a gente tá falando de ampla concorrência, aqui a nota de naturezas e de matemática, que a gente vai ver agora, ó, 42 acertos, 904,9, fez toda a diferença. Mesmo que a pessoa tenha tirado menos de 900 na redação. Então, assim, a banca tá ficando cada vez mais difícil, inclusive a gente tem que levar isso em consideração, tá? Que a banca, ela pesou a mão na correção nessas redações. Então, assim, não se desesperem ao ver a nota da redação de vocês. Olhem o todo, analisem essa cartilha aqui, às vezes vocês vão achar alguém que tirou uma nota parecida com a de vocês. Fiquem tranquilos, tá? Só acaba quando acaba, beleza? Depois do SISU ainda rola muita coisa, muita lista de espera, muita coisa. Pode acontecer. E aí essa pessoa ficou com 162 acertos, 790,6 de média simples, e a média da ESCS ficou 782,57. Vocês podem ver, gente, que aqui, o primeiro colocado da lista de espera, ele ficou com 799, né, na média simples, e na média da ESC 788, uma diferença aqui de 11 pontos. Agora, aqui na média simples, o último colocado, ele ficou com 790 e na média ponderada 782. Então, aqui a gente teve a diferença de 8 pontos, mesmo que a pessoa tenha tido 9 pontos a mais, né, do que o último colocado. Então, para vocês verem como que os pesos, eles fazem a diferença. Então, é por isso que é sempre bom focar naquilo que você tem mais dificuldade, claro, e naquilo que a sua faculdade está pedindo também. Agora, a gente vai partir para a cota de escola pública, tá? Na cota de escola pública, ano passado, a ESCS atualizou, então a gente não tem mais só a escola pública geral, mas a escola pública é dividida em escola pública e renda baixa e escola pública PPI, tudo bem? Aqui não tem o número de acertos do primeiro colocado, mas a gente tem a nota aqui, né? 675,8 em linguagens, 687,3 em humanas, 764,4 em naturezas, 879,7 em matemática e 960 na redação, ficando com a média simples de 793,44 e uma média ponderada de 779,63. Aí eu vou pegar aqui, gente, esse quarto colocado, porque tem os acertos. Então, a gente vê que a pessoa tirou 41 em linguagens, ficou com 713,4, 42 em humanas, ficando com 743,1, 35 em naturezas, ficando com 703,7, 36 em matemática, ficando com 821,1 e 960 na redação. Essa pessoa fez 154 acertos e ficou com 788,26 de média simples e 761,19. O último colocado, a gente não tem as notas aqui também, né? Só vê a média da ESCS, que é 754,77. Mas houve lista de espera e aqui é que a gente vai ver o corte de fato, né? O primeiro colocado da lista de espera, gente, ele não colocou os acertos, só as notas. Então, eu vou falar aqui a média simples dele, 778,62, e a média da ESCS, 754,61. E já vou para o último colocado, que foi, no caso, chamado na segunda lista de espera, como vocês podem ver aqui.
Porque, assim, já falei as notas da chamada regular, né? Então, bora descer para agilizar um pouquinho esse vídeo. Essa pessoa fez 37 acertos em linguagens, ficando com a nota de 636,4, 40 em humanas, ficando com 695,2, 37 em naturezas, ficando com 706,6, 38 em matemática, ficando com 846 e 960 na redação. Essa pessoa fez 152 acertos, teve uma média simples de 768,84 e ficou com a média da ESCS de 748,03. Então, ó, o primeiro colocado ficou com 779 na ESCS, né? E o último, 748. Para vocês verem como que a lista ela pode rodar bastante. Geralmente a escola pública roda um pouco menos, mas agora com a abertura dessas novas cotas, pode se comportar de um jeito diferente, né? Porque ainda é tudo muito novo, a cota de PPI principalmente, porque você tem que passar pela banca, né? Então tá aqui, a gente vai analisar daqui a pouco. Mas, enfim, como eu disse pra vocês, roda bastante, não tenham medo. O legal dessa cartilha é que você vê que eles tiraram notas diferentes em cada área do conhecimento, mas meio que foram se compensando, sabe? Então, por isso que eu falei, quem tiver curiosidade, acesse essa cartilha para ver completa, porque é ouro, tudo bem? É ouro. Vamos lá para a chamada regular da cota de escola pública mais renda. Lembrando que a renda lá na ESCS é de 2 salários mínimos per capita, que você pega a renda da sua família toda, a renda bruta, divide pelo número de integrantes e se der menos de 2 salários mínimos por pessoa, você tem direito a essa cota, tudo bem? Vamos lá. O primeiro colocado aqui não tem os acertos, né? Só tem as notas. Vou falar para vocês rapidinho, porque são menos pessoas, né? Aqui no caso. Então, bora lá. 724 em linguagem, 690 em humanas, 709 em naturezas, 807 em matemática e 880 na redação. Tá vendo? Falei pra vocês. Não se desesperem, considerem também, gente, que ano passado, cada ano, né, na verdade, vai ter uma TRI diferente. Então, o que vocês estão vendo aqui é baseado na prova de 2024, do Enem de 2024. Se o Enem de 2025, ele veio mais fácil, entre aspas, em algumas áreas, a gente vai ter as notas caindo um pouco com a maior quantidade de acertos. Agora, se ele foi mais difícil, a gente vai ter menos acertos e uma nota um pouquinho maior. Então, tem que observar tudo isso. Como eu falei para vocês, desde que a banca trocou na correção de redação e se tornou Sebrasp, eles estão pegando um pouco pesado. Então, realmente, não se assustem. Tirei menos de 900. Calma, ainda tem jeito, tá? Principalmente olhando as outras áreas do conhecimento, se você foi bem. Não tem o total de acertos, né? Média simples 762 e média na ESCS 753,53. Vamos para o segundo, porque ele tem nota aqui, né? Os acertos, no caso. 38 em linguagem, 669,1, né? 42 em humanas, dando 788 pontos. 36 em natureza, 714,6. 29 em matemática, vocês estão vendo, né? Uma quantidade um pouquinho menor de acertos. Mas, como eu falei, a gente tem os pesos. Aqui, ó, em natureza já foi melhor, em linguagem já foi melhor, e isso tudo se compensa lá na ESCS, né? Eu até brinco que lá na ESCS você meio que tem que ser bom em tudo, e é real. Bom em tudo e excelente em alguns. 754,4 aqui em matemática e 940 de redação. Total de acerto 145. A nota aqui, ó, do segundo colocado foi maior na média simples, mas como eu falei para vocês, os pesos eles fazem muita diferença, né? Então, 773,24, mas na média da ESCS ficou 750,28. E aí, a última pessoa a ser chamada ficou com 745,73. Essa cota, ela deu uma rodada, né? Então, olha o tanto de gente que foi chamada na primeira lista de espera. Não temos a nota do primeiro convocado aqui, mas temos do último. Então, eu vou pegar ele porque é o corte, tá? A pessoa tirou 34 em linguagens, ficando com 617. 38 em humanas, ficando com 688,2. 36 em naturezas, ficando com 715,4. 38 em matemática, ficando com 842,2. Então, tá vendo, né? A nota em matemática foi muito boa. 880 na redação, 146 acertos.
Média simples, 748,56 e média ESCS, 732,84. Gente, eu acho que as cotas esse ano, elas vão se comportar um pouco diferente, mas como é muito novo, a gente ainda não sabe se vai fugir aqui desse padrão, tá? Então, é realmente uma previsão. Mas ainda assim, gente, notas altas também. Agora, a gente vai para a chamada regular da cota de escola pública mais PPI. Essa cota aqui ela é um pouco polêmica pelo seguinte motivo. Você vai ser avaliado pela banca e se a banca te reprovar, você é eliminado do processo seletivo. Então, muita gente, às vezes, acaba por ficar com medo de colocar a nota aqui e tudo mais. E eu entendo o medo, a cota é nova também. Por isso, pensem direitinho. O meu conselho é, se você tiver nota para as outras, coloque nas outras. Mas se você não tiver, só tiver para essa mesmo, coloque aqui, tá? Nos dias do SISU. Isso aí, assim, estratégia, né, gente? Por conta disso, dessa questão. Apesar que a banca da ESCS, eu vou falar em outro vídeo, ela é bem tranquila, digamos assim, em relação ao UNB, principalmente. Então, eu acho que vocês não vão ter muito problema, assim, com essa cota. Mas como é algo novo, é algo que está em fase de transição, né, para ser implementada, é bom sempre ficar de olho. A gente não tem aqui a quantidade dos acertos da primeira colocada, mas ela tirou 779,12 na média da ESCS. A terceira a gente tem, ela fez, eu nem sei se é um homem ou uma mulher e tô falando isso, né? A pessoa, gente. 38 acertos em linguagens, ficando com 670,7. 42 em humanas, ficando com 722 pontos. 30 acertos em naturezas, ficando com 665. 36 em matemática, ficando com 825,4. Então, vocês podem observar também, né, gente, que matemática é uma área perfeita para você focar, já que é uma área que você consegue mais pontos acertando uma quantidade um pouco menor de questões. Então, se você for comparar aqui com linguagens, que essa pessoa acertou 38 e tirou 670,7, em matemática 36 e tirou 825,4, isso aqui é muito bom para a média. Então, prestem atenção nisso. 940 na redação, 146 acertos, ficando com a média simples de 764,62 e a média da ESCS de 742,87. A última pessoa aqui ficou com 722,11 na média da ESCS. E aí a gente teve a chamada da lista de espera. Vamos ver aqui o primeiro colocado. Ficou com 33 acertos em linguagens, dando uma nota de 594,7. 35 em humanas, ficando com 633,7. 33 acertos em naturezas, ficando com 681,8. 37 acertos em matemática. Essa pessoa foi muito bem em matemática. Então, olha aqui, ó, 846,2. 920 na redação, total de 138 acertos. Média simples, 735,28. E a média da ESCS, 716,8. O último, não temos a quantidade, mas do penúltimo temos, então vamos analisar os dois. Aqui, o sexto colocado da primeira lista de espera ficou com 37 acertos em linguagens, ficando com 665,1. 38 em humanas, ficando com 693,5. 22 em naturezas, ficando com 607,5. Essa pessoa não foi tão bem em naturezas. E apesar de ter peso 4 para naturezas lá na ESCS, vocês podem ver que isso não prejudicou tanto. Por quê? Porque essa pessoa arrasou dos outros dias, tá? Principalmente aqui para a cota de escola pública, gente. 35 em matemática, ficando com 754,6. 960 na redação, nota altíssima. A gente teve aqui, ó, 38 em humanas, 37 em linguagens. Então, por isso que eu falo para vocês, analisem a cartilha. Isso daqui é algo que conforta os nossos corações quando nós somos vestibulandos. 128 acertos, 736,14 de média. Vocês podem ver que ela teve uma média simples maior do que a da primeira pessoa aqui, né? Porém, por conta dos pesos, ela ficou com uma nota menor, 710,75. E o último colocado ficou com 661,7 em linguagens, 680,6 em humanas,
605,7 em naturezas, 757,7 em matemática, 960 na redação e ficou com a média da ESC de 708,26. Gente, uma coisa que vocês têm que se atentar bastante é que quando a gente vai olhar as médias da ESC, parece que a nota não é tão alta assim, considerando que nós estamos prestando para medicina. Porém, vocês têm que se atentar que às vezes a média simples ela foi muito maior do que a média que a pessoa teve na ESC, tudo bem? Então, não se engane, isso aqui tem pesos, por isso que a gente tem que olhar os acertos, tem que olhar a nota de redação, olhar tudo para ver o que mais chega, assim, próximo da gente, entendeu? Como eu falei para vocês, cada ano é um ano. Agora que essas novas cotas foram implementadas, a gente não sabe como elas vão se comportar. Tem muita gente que ficou com medo de colocar na cota de renda, na cota de preto, pardo e indígena, por conta da comprovação. Mas esse ano eu acredito que mais pessoas coloquem, mas pode ser uma falsa previsão minha, tudo bem? Então, prestem bastante atenção nessas coisas. Esse documento aqui foi elaborado com muito carinho pela minha turma. Eles fizeram isso justamente para que vocês tivessem uma previsão, saber, assim, mais ou menos quanto que tem que tirar, quanto que tem que acertar. As notas saem agora dia 16. E eu peço para que vocês não fiquem loucos com isso, tá? Tudo pode acontecer. Vocês viram aí que na ESCS roda bastante e eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que eu possa ter sanado, assim, a dúvida de vocês, apresentado esse documento aqui que muita gente não conhece, mas é ouro, gente, é ouro, juro pra vocês. Vou até mostrar um pouquinho de como que ele é, tudo bem? Ó, pra quem viu de fora, tinha ali formas de ingressar, tem uma galera falando aqui com vocês da minha sala. Ó, conheça Brasília. Esse documento aqui realmente é muito incrível. Então, fiquem com Deus. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Acalmem o coração de vocês. E eu tô esperando vocês, meus calourinhos, aqui na ESCS para receber vocês com todo o amor do mundo. Beijo e até o próximo vídeo.